conversei mais cedo com o senador Sérgio Moro, que, na verdade, recebeu muito bem o nome de Galípolo e disse que o único problema de Galípolo, a única questão, seria ele ter sido indicado pelo presidente Lula e que não haveria motivo, portanto, para que o nome dele fosse rejeitado pelo Senado Federal. O que ele me disse? Que não haveria uma questão objetiva para não aprovar o nome, mas evidentemente o teste virá em 2025. E isso a partir, evidentemente, do momento em que Gabriel Galípolo vai assumir o cargo de presidente do Banco Central e vai ser o responsável, portanto, por tocar, inclusive, as reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, quando, de fato, essa autonomia vai ser posta à prova. Ele disse que todos esperam que ele atue com autonomia, mas o teste real ainda ocorrerá. O único ponto negativo em relação a ele até este momento foi a indicação ser proveniente do Lula. Durante a sabatina, Leandro, que aconteceu na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, houve de fato um clima muito ameno entre os senadores e Gabriel Galípolo. Ele foi indagado, evidentemente, sobre qual seria a sua postura e se ele agiria com autonomia, sendo indicado pelo presidente Lula, que já fez críticas muito severas à condução da política monetária por parte de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. E vale a gente lembrar que Gabriel Galípolo seguiu o presidente do Banco Central nas últimas reuniões do Copom, que decidiram por dois aumentos sucessivos da taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic. Então, Galípolo foi muito indagado a respeito de qual seria o seu posicionamento. Ele disse que vai seguir, sim, critérios técnicos e disse que nas poucas oportunidades que teve a oportunidade de estar com o presidente Lula garantiu a ele total autonomia em relação às suas decisões. Vale te dizer, Leandro, que há algumas semanas, inclusive, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, lançou um livro chamado Calma sob Pressão, em que ele relata a sua experiência tanto como presidente do Banco Central, por exemplo, como de ministro da Fazenda de Michel Temer. Mas um episódio que chama muito a atenção, foi exatamente relembrado por Meirelles no livro, foi quando, uma única vez, o presidente Lula pediu que Meirelles aumentasse a taxa diminuísse a taxa de juros. E Meirelles disse ao presidente que não o faria, exatamente em meio a essa resistência de uma pressão política vinda do Palácio do Planalto. Mas Henrique Meirelles foi mantido pelo presidente Lula, tiveram sim uma relação com altos e baixos, um momento em que Meirelles até balançou ali no cargo, mas o que me diz, inclusive, uma fonte que conhece o presidente Lula a longa data é que o presidente Lula adora ter alguém responsável no comando do Banco Central e teria sido esse o motivo, portanto, que ele manteve Henrique Meirelles durante o seu governo à frente do Banco Central. Então, há muita expectativa por parte do mercado, ainda também há uma certa insegurança, Sim, apesar do nome ser benquisto, há certa insegurança em relação a qual vai ser a postura de Gabriel Galípolo à frente da autarquia, mas há uma expectativa de que, de fato, ele siga ditames técnicos, de que ele respeite, de fato, os dados que são levantados pelo Banco Central para definir a política de juros do país e que ele não se dobre às intenções do Palácio do Planalto e principalmente do Partido dos Trabalhadores.